Vou esperar começar aqui. Pronto, começou a gravar. Agora podemos voltar a apresentar a tela. Ok. Tá. Nessa segunda aula, eu pretendo olhar um pouco para os papéis avulsos e já começar. Nossa, deu um eco. Será que é algum. Acho que alguém tá com o microfone ligado. Eu acho que, pelo que tá todo mundo falando aqui, provavelmente Gilson. Perdão, se você puder desligar o microfone. Será que eu consigo? Eu consigo daqui. Gilson, se você precisar, você pode religar o microfone, tudo bem? Eu desativei porque senão dá microfonia, mas se você precisar, você consegue religar o microfone daí. Ok. Voltemos para a apresentação. Desculpa, gente. Bom, voltando. Nessa aula, eu pretendo olhar um pouco, não só para o livro Papéis Avulsos, mas nesse comecinho fazer uma breve análise do gênero conto, que afinal é o que a gente vai estudar mais a fundo aqui. E também, bem breve, da importância do jornal no contexto do século XIX, de como os pseudônimos são importantes na construção do sentido de um texto. Essas duas primeiras partes elas são bem curtinhas, eu vou focar mais no papéis avulsos, e aí mais para o final da aula a gente vai entrar já no chinela turca, e aí a gente vai se deter com mais carinho no conto em si e no jornal que ele foi publicado. Então vamos falar um pouco sobre o gênero conto. Existe uma linha meio tênue entre a ideia de conto e a ideia de novela. O próprio Machado, por exemplo, ele na advertência de papéis avulsos, ele fala somente no gênero conto, mas a enorme maioria dos críticos que analisa a obra classifica o Alienista, que é o conto quer dizer, o texto que abre o livro, como uma novela. Essa ideia do que é um conto é muito discutida tanto entre críticos quanto entre escritores mesmo. O Mário de Andrade, por exemplo, quando ele faz a segunda edição de um livro de contos chamado Primeiro Andar, ele inclui um capítulo de um romance que ele vinha escrevendo, e ele argumenta que vai ter gente que vai dizer que isso não é conto, mas é conto que eu quero que seja conto. Enfim, então isso aqui é um conto. Então, sempre tem essa linha tênue entre gêneros literários de modo geral, mas especialmente entre conto e novela, justamente porque é a extensão que os define, é a narrativa, se for a narrativa, como? Então, sempre fica essa dúvida. Mas o conto seria uma das formas literárias mais antigas, porque ele surge da ideia de contar, de transmitir uma história, muitas vezes uma história popular, de cunho. Se você for pensar em contos populares, contos de fada, folclore, muitas vezes tem esses elementos de conto. Segundo Jolis, que é um pesquisador alemão, o conto adquiriria status literário como uma forma literária de fato, e não só como uma forma popular, com os contos dos irmãos Grimm. Mas talvez ele diga isso um pouco até por ele ser alemão, e esse ser o marco da contística na cultura alemã, porque há registros de conto na literatura muito antes. Então, por exemplo, Biblioteca de Apolodoro na Antiguidade, Decameron do Boccaccio, Contos da Mamãe Ganso do Perrault na França, Novelas Exemplares do Cervantes na Espanha, e Contos e Histórias de Proveito e Exemplo de Gonçalo Fernandes Trancoso, eu tive que anotar esse nome, em Portugal. Então, a análise do Jolis, eu acho que ela fica um pouco detida na história literária da Alemanha, mas ele tenta argumentar que, pelo menos na Alemanha, até os irmãos Grimm
o conto tinha um caráter mais popular. E é com os irmãos Grimm que ele vai ter esse cunho mais literário. Mas o conto foi mudando de figura ao longo dos anos, né? E ele foi adquirir a faceta do que a gente conhece hoje, o chamado conto moderno, especialmente com Edgar Allan Poe. Ele é um dos principais escritores a escrever o que a gente chama... Ele é o precursor do que a gente chama hoje de conto moderno. Tem um texto, inclusive, excelente dele, chamado Filosofia da Composição, onde ele vai contar um pouco sobre como ele pensou no poema Corvo, quais foram as estratégias dele para escrever o Corvo e como tudo naquele poema seria muito bem planejado. Mas nesse texto ele também dá algumas diretrizes de como ele acredita que seja um texto ideal, não só um poema ideal. Então ele vai falar um pouco na ideia de um efeito único de sentido, que o leitor deve compreender ao longo da leitura, que de preferência deve ser de uma sentada só. Hoje em dia, os conceitos de que é uma sentada só mudaram muito, né? Porque naquela época, às vezes, uma sentada só poderia ser 60 páginas facilmente. Hoje em dia, pelo menos para a média dos leitores, para a maioria dos leitores, 60 páginas às vezes não é uma sentada só. Você interrompe para comer alguma coisa, checar o celular, sei lá, qualquer coisinha. Mas hoje em dia uma sentada só é um tweet, basicamente isso. Mas naquela época uma sentada só, às vezes 60 páginas, às vezes até mais do que 60 páginas. Então, mas para ele tinha essa crença de que um texto deve ser lido numa sentada só e que, graças a isso deve criar um efeito único de sentido. Nada num texto deve aparecer por acaso. Então, à medida em que o leitor lê algo que foi mencionado lá no primeiro parágrafo, isso deve aparecer de alguma forma no desfecho do conto, para provocar esse efeito único de sentido. Tudo deve estar conectado. Além disso, ao longo do século XIX, os jornais também tiveram uma forte influência no gênero conto. Não só porque eles delimitavam a extensão de um conto, porque afinal de contas você tinha um número X, um espaço X para publicar o texto, mas também porque você tinha uma simbiose entre jornal e literatura. Então, ao mesmo tempo que a literatura se aproveitava de características das notícias que eram publicadas nos jornais, vice-versa, as notícias iam tendo caráter cada vez mais narrativo, notícias que pareciam de fato contar uma história como se fosse literatura. Além do Poe, alguns outros autores, escritores da literatura ocidental vão teorizar sobre o conto. Um deles é o Cortázar. Ele tem essa citação que eu acho brilhante, então vamos ler na íntegra. Um escritor argentino muito amigo do boxe dizia-me que neste combate que se trava entre um texto apaixonante e o leitor, o romance ganha sempre por pontos, enquanto que o conto deve ganhar por nocaute. O Cortázar, nesse mesmo texto, ele vai fazer uma comparação também entre o romance como cinema e o conto como fotografia. Então, o que ele está querendo colocar aí, a ideia que ele quer colocar aí, é que um conto ele precisa ser mais intenso porque ele é um recorte. Ele é um recorte muito menor de uma história. Então, ele precisa ser mais intenso, ele precisa transmitir uma mensagem mais rapidamente e de forma mais direta. Por isso, a fotografia ou o knockout. Enquanto o romance, como ele tem tempo para contar uma história, desenvolver o que está sendo escrito, ele pode ser comparado a um filme ou a uma luta de boxe que é vencida por pontos. Mais alguns pormenores dessa ideia de conto. O conto moderno, ele acaba sendo, de certa forma, por causa disso, a expressão máxima da unidade de ação. Porque, de modo geral, os contos geralmente se passam em um ambiente só, não são todos, obviamente, até porque, como eu disse, a gente vai ter esse conflito de conto e novela. Então, para quem classifica, por exemplo, o Alienista como conto, ele foge à regra, mas, de modo geral, os contos se passam em ambientes controlados, um curto intervalo de tempo, com poucos personagens,
Então, isso facilita uma unidade de ação em que tudo seja muito bem concatenado. E o Machado, ele não só é um dos precursores no conto do Brasil, do conto no Brasil, ele é um dos primeiros a escrever conto e publicar conto na literatura nacional, como ele também é um dos primeiros a fazer crítica do gênero. Ele e o Araripe Júnior são alguns dos primeiros a já trazer esse tema nas suas críticas. O Machado, inclusive, acreditava que o conto só tinha uma aparência de gênero fácil, mas que ele não é um gênero fácil de se escrever, muito pelo contrário. Então, ele tem uma importância razoável na ideia de uma contística brasileira. E aí, aquilo que eu falei da questão da unidade de sentido que o Paul coloca, às vezes tem que ser relativizado, porque um texto, sim, ele tem uma unidade de sentido quando visto como elemento isolado. Mas se a gente olhar para um texto dentro de uma coletânea de contos, ou até de um jornal, mas preferencialmente aqui no caso coletânea de contos, que são vários, às vezes esse efeito único de sentido ele se dissipa um pouco porque alguns outros elementos dos outros textos que circundam podem trazer outros sentidos para ele. E para finalizar esses pormenores, eu pensei um pouco da gente conversar sobre o papel do leitor na construção de um texto. Porque quando um escritor escreve um texto, ele não tem como prever o leitor empírico que vai ter contato com esse texto. Ele não tem como imaginar o que a Luísa vai interpretar quando ler esse texto, ou qualquer um de vocês vai interpretar quando entrar em contato com esse texto. Mas ele cria um leitor ficcional, um leitor imaginário, e é o leitor ideal com quem ele vai dialogar à medida que ele lê esse texto. E o papel do leitor empírico nosso, quando a gente tem contato com esse texto, é também, de certa forma, ou se encaixar nesse leitor ideal, ou não, ou superar expectativas, ou às vezes encontrar num texto sentidos que você não tinha visto, que o autor mesmo não tinha imaginado. Eu lembro de uma professora que eu tive durante a graduação comentar que ela foi fazer uma entrevista com o Cortázar para o mestrado dela sobre um conto dele. E aí ela perguntou: e tal coisa, não faz parte do seu conto? Aí ele falou: olha, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, talvez você tenha razão. Na hora que eu estava escrevendo, isso tenha sido uma influência para eu pensar nessa questão. Então, por isso que o leitor tem um papel muito importante na construção de um sentido de um texto. Agora, por isso que eu falei que esses panoramas eram pequenos, porque a gente já passa para o segundo panorama, que hoje a parte de papéis avulsos é que vai tomar um pouco mais de tempo. Então, passando agora para o panorama dos jornais no século XIX e do Machado, o papel do Machado nesse contexto. Então, aqui eu trouxe uma citação da Lúcia Granja, que é uma das grandes estudiosas sobre o Machado jornalista. Ela diz: parece-me que a associação de Machado de Assis à figura do escritor jornalista é um dos caminhos para a compreensão da relação entre jornalismo e novidade literária nesse autor, assim como dos escritores que estiveram em torno do jornal no século XIX, ou seja, a maior parte deles. Então, nessa situação aqui, ela vai fazer muita associação do Machado como uma figura de um escritor jornalista. E ela vai argumentar que não só ele, como outros escritores do período também não eram só escritores, mas como eles publicavam no jornal, como o jornal era um grande meio de circulação de ideias e de literatura no período, isso transformava os textos e transformava os jornais. Como ela disse aqui, os periódicos se constituíam em um universo textual no qual os textos se comunicavam de uma maneira constante e contínua. Então, os textos de um jornal se comunicavam não só entre eles próprios, dentro do mesmo jornal, como também com outros jornais. O hiperlink, que hoje a gente clica num linkzinho num site e joga para outro site, na época também acontecia, mas de uma forma diferente, de você ter acesso a notícias de outros jornais a partir do jornal que você está lendo.
ou então de você associar uma nota do jornal que a pessoa tinha acesso a uma notícia que ela havia lido em outro jornal. Então, como eu disse, o público do século XIX tinha contato com diferentes folhas. Raramente, quer dizer, o público letrado, né? É muito fácil falar o público do século XIX como se fosse um monte de gente que lia. A taxa de analfabetismo no Brasil no século XIX era altíssima. Mas o público letrado do século XIX tinha contato com várias folhas. Então, às vezes, assinava a Gazeta de Notícias, o Jornal do Comércio, o Cruzeiro e mais outros. E, nesse sentido, o ambiente jornalístico acabava sendo responsável por trazer um repertório textual crítico que mudava as interpretações dos textos. Então, eu vou trazer um exemplo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram contato com esse texto, mas existe uma crônica do Machado chamada O Autor de Si Mesmo, que é uma crônica belíssima, aliás, quer dizer, o assunto é muito triste, mas o modo como ele escreve é incrível. Na qual ele aproveita de uma notícia publicada no Jornal do Rio Grande do Sul, que foi republicada na capital, mas em outro jornal, e aí ele traz esse elemento para construir uma história a partir daquela notícia. Então, eu acho que isso mostra bem essa ideia de como os textos dos jornais se conversavam e o leitor ia acabar entrando em contato com essas várias fontes de notícia e esses vários hiperlinks entre jornais. E o Machado ele escolhia a dedo os jornais em que ele ia publicar. Ele nunca, ele sempre tomava cuidado para não pegar jornais que não fossem de acordo com uma visão de mundo dele ou qualquer outra coisa, ou que às vezes não coubessem naquele texto. A Daniela Magalhães da Silveira, ela diz o seguinte, eu vou ler essa citação na íntegra porque eu acho ela muito boa. Precisamos observar a habilidade de Machado em adaptar suas histórias seguindo o suporte no qual as publicava e a escrita de séries independentes. Isso foi possível, em especial, devido à experiência adquirida trabalhando na imprensa, dividindo colunas com redatores diferentes entre si e com objetivos específicos. A formação do literato Machado de Assis aconteceu também dentro das redações de vários periódicos, os quais contribuíram sobremaneira para que o escritor, quando olhasse para trás, visse o quanto havia mudado ao longo dos anos. Então, a gente pode ver aqui que toda aquela parte da aula de ontem sobre o Machado jornalista é essencial para construir o Machado literato, como ela menciona aqui. A partir do momento que ele tem esse contato razoável com jornais, especialmente no começo da carreira, mas de modo geral até o fim da vida, ele vai conseguindo adaptar suas histórias e construindo novos horizontes e tendo contato com novos indivíduos que mostram novas visões de mundo, e isso vai interferindo também no modo como ele escreve os textos literários. Mas e os pseudônimos nessa questão? Eu acho que, em termos de pseudônimos, primeiro que é importante a gente já voltar para aquela discussão de ontem, da importância da assinatura de um escritor, de como a gente olha para um texto a partir de uma assinatura, que eu até mencionei, o mesmo texto escrito por Machado ou Paulo Coelho, Clarice ou Thalita Rebouças, como a gente lê aquilo de maneira diferente. Então, os pseudônimos também entram aqui, porque à medida que um texto ele é assinado por Eleazar, por exemplo, que é um dos pseudônimos que o Machado usa para esses 3 contos que eu vou analisar aqui, à medida que ele usa Eleazar e não Machado de Assis, o leitor não vai entrar no texto com um imaginário de Machado de Assis, mas sim com talvez um imaginário que ele já tenha construído em cima da ideia de Eleazar. Porque narrador e leitor são figuras construídas pelo texto literário. O leitor, como eu mencionei agora há pouco, existe um leitor ficcional que é o leitor que o escritor espera que tenha contato com o texto, que é o leitor construído pelo texto. Mas o narrador também o é.
Então, por exemplo, eu trouxe aqui especialmente os dois exemplos do Bentinho e do Brás Cubas, porque nesses casos ele vai além. Além de ficcionalizar um narrador, ele ficcionaliza autores. O Bentinho é o defunto autor, quer dizer, o contrário, o Brás Cubas é o defunto autor e o Bentinho é essa pessoa amargurada que quer escrever um livro para atar as duas pontas da vida. E Bentinho e Brás Cubas não são Machado de Assis. Isso foi um erro que a crítica cometeu ao longo de muitos anos. Não sei se vocês já ouviram falar até a teoria de que Dom Casmurro seria inspirado na vida real do Machado e que ele seria o verdadeiro pai do filho do Alencar, toda essa teoria da conspiração. Mas justamente isso aconteceu, essas teorias da conspiração, porque associa-se muito a ideia de autor e narrador. E a gente precisa, e é bom desassociar isso. E a ideia de construir pseudônimos mostra que Machado de fato desassociava autor ficcional e narrador da figura do escritor, que seria ele. Então, a partir do momento em que ele faz uso desses pseudônimos, ele vai agrupando alguns textos específicos nessa figura nova construída, nesse pseudônimo, que é uma nova assinatura, um novo narrador ficcional, um novo autor ficcional. Agora vamos finalmente para Papéis Avulsos. Que livro é esse? Por que vocês vão olhar para esse slide e vão levar um susto quando falar, ela está falando de Papéis Avulsos e traz Memórias Póstumas. O que tem a ver? Já vou explicar. Memórias Póstumas é considerado, de fato, pela crítica e tudo mais, como o primeiro livro da chamada segunda fase. Então, para a gente olhar para esse Papéis Avulsos, que seria o segundo, às vezes é importante olhar para características de Memórias Póstumas. Então, ele diz assim, naquele prólogo ao leitor: trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Javier de Maistre, não sei se lhe meti algumas abugens de pessimismo. Nesse trecho, a gente olha para essa coisa de se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Javier de Maistre. Que forma livre é essa? E eu acho que isso é importante para olhar para as obras posteriores, porque inclusive elas vão ser associadas até pelos críticos da época a papéis a memórias póstumas. Então, essa forma livre, teoricamente, ela segue adiante, ela continua. Tem um crítico português chamado José Guilherme Melchior, que ele associa essa forma livre a uma tradição chamada tradição luciânica ou sátira menipeia. Então, ele vai dizer aqui, mas é precisamente essa fusão de humorismo filosófico e fantástico que nos consente atinar com o verdadeiro gênero do romance. Brás Cubas é um representante moderno do gênero cômico-fantástico. O gênero cômico-fantástico, também conhecido como literatura menipeia, tomou o corpo na literatura ocidental, desde a fina antiguidade. Sua realização mais perfeita são as sátiras em prosas de Luciano de Samosata, ou Samosata, eu nunca sei como pronunciar o local de onde ele veio, Samosata. Mas, de qualquer forma, o Melchior faz essa associação com essa ideia de cômico fantástico que teria surgido com o Menipo de Gadra, na Grécia, e teria se desenvolvido com o Luciano, até porque a maioria das obras do Menipo se perdeu, então foi o Luciano quem teria preservado essa tradição. Mas a opinião da crítica se divide muito sobre em quais fontes o Machado bebe. Eu vou acabar encaminhando a aula de hoje um pouco mais para a linha da sátira menipeia, porque eu acho que ela engloba mais aspectos de papéis avulsos. Mas eu achei importante trazer também essa ideia dos humoristas ingleses, que eu mencionei um pouco ontem, que, por exemplo, pesquisadores como o Eugênio Gomes e o Sérgio Paulo Rouanet geralmente vão associar muito fortemente a obra do Machado com Laurence Sterne, Henry Fielding. No caso do Sterne, se eu não me engano, é o Rouanet até que cunha a ideia da forma shandiana, por causa do Tristram Shandy, que é o livro do Laurence Sterne.
Então, e ele vai acreditar que o Stern aplicou alguns traços do barroco e da sátira minipéia à prosa, porque antes esses gêneros eram muito restritos à poesia. Já em termos de associação com Henry Fielding, alguns os críticos vão geralmente ir pelo caminho das conversas com o leitor, que seria um traço em comum entre os dois, mas e também de um narrador um pouco distanciado, irônico, que manipula o leitor e que comenta a narrativa, esse tal de narrador intruso que eu mencionei ontem. A associação com os humoristas ingleses ela não surge no século XX. Ela já começa no século XIX. Ela vai aparecer com frequência nas críticas contemporâneas, tanto a Memórias Póstumas como a Papéis Avulsos, tanto de maneira negativa, como eu mencionei lá o Silvio Romero, que vai dizer que é um absurdo ele ser um humorista inglês em terras brasileiras, como também comentários elogiosos de resenhistas que vão tratar esse traço como uma novidade machadiana, uma coisa boa. Mas, como eu falei, eu acho que eu me encaminho um pouco mais pela sátira minipéia, no caso de Papéis Avulsos, em especial, porque eu acho que ela aponta algumas características que vão além da comum associação, pelo menos das associações mais comuns que fazem com os humoristas ingleses. Então, eu trouxe um pouco aqui, se alguém tiver mais domínio sobre os humoristas ingleses e quiser falar um pouco mais sobre isso no final da aula, sinta-se à vontade. Mas eu trouxe esse lado da sátira minipéia. Então, como eu mencionei, seria um gênero surgido na Grécia Antiga, pelo Menipo de Gádara, mas como a maioria dos textos dele desapareceu, quem preservou e usou até o Menipo de Gádara como um dos personagens de um de seus textos foi o Luciano de Samosata, que é um escritor na época do Império Romano, mas hoje da área que seria considerada como Síria. O gênero teria passado de geração em geração, ele foi retrabalhado pelo Erasmo de Roterdã durante o Renascimento, no Elogio da Loucura, seria um texto de cunho menipeu também, que é uma ideia. A gente já vai trazer eu já vou trazer algumas das características da sátira menipéia para a gente entender um pouco onde que o Elogio da Loucura entraria aí. E aí, a principal diferença entre a sátira menipéia e a sátira, que seria também conhecida como sátira grega, e a sátira romana, que é o principal modelo de sátira na literatura, é que na sátira romana haveria uma moral um pouco mais indiscutível. Toda a ideia até do ridendo castigati mores, que é você rir dos costumes para castigá-los, castigar a moral. A sátira grega não. A sátira grega, ao misturar muito o sério e o cômico, ao incluir esse elemento de sério, a moral torna-se um pouco mais difusa, não unívoca. Você pode tirar diferentes interpretações daquele texto. Eles seriam textos com objetivos muito diferentes. Um de castigar e denunciar e criticar, e o outro um pouco mais difuso, que acrescentaria nuances. Não é como se um fosse inferior ao outro, pelo amor de Deus. É só uma ideia de propostas diferentes mesmo. Então, o que seria essa... Nossa, eu lembrei que eu tinha mais alguma coisa para comentar. Lembrei. O que é que eu ia comentar aqui? Colocar o Machado nessa ideia da sátira menipéia não é de todo absurdo, até porque ele menciona o Luciano diretamente num conto de Papéis Avulsos, que é a teoria do medalhão. Lá para o final do conto, na conversa que se trava ali entre o Janjão e o pai aconselha que o Janjão se afaste da ironia, gênero cunhado por Luciano. Ele coloca isso com todas as letras, então não é como se o Machado desconhecesse a obra de Luciano, ele tinha Luciano na biblioteca. Tá, agora vamos pensar quais são as características dessa sátira menipéia tradição Luciano. Uma das principais é essa mistura de gêneros que geralmente provocam um efeito jocossério. Então, às vezes, colocar
o cômico, por exemplo, em um diálogo filosófico, que seria um gênero super, super sério e super restrito, um gênero elevado. Então, a ideia do elevado, o baixo e o elevado. Quando você estuda a literatura clássica, isso era algo muito forte na antiguidade, né? A ideia do baixo e do elevado. Então, a epopeia como gênero elevado e a comédia como gênero, ou melhor, no caso eu estou falando de comédia, então deveria ser o drama como gênero elevado e a comédia como gênero baixo. E na sátira Menipéia, a ideia seria tentar misturar um pouco dessas duas coisas e brincar um pouco com esse baixo e elevado. Outra característica muito forte é a inclusão da paródia. E a paródia como canto paralelo. Quando a gente pensa em paródia, a gente pensa muito, por exemplo, em paródias bem definidas. Quando você pega um texto em específico e você parodia exatamente aquele texto. Um texto, um filme, enfim, uma obra de arte, você brinca a partir daquele texto. Existem exemplos na literatura, no cinema, e em diversos. Falando em cinema, por exemplo, se for pegar O Alto da Compadecida, quando feito em filme, incluiu uma paródia ao Mercador de Veneza do Shakespeare, que não fazia parte, que não faz parte do Alto da Compadecida livro do Ariano Suassuna. Então, é nesse sentido que a gente costuma olhar para a paródia. Mas existem ainda outros significados de paródia. Então, em Newton de Sarrego, por exemplo, ele menciona 3 significados possíveis. A. Paródia aos gêneros e convenções da literatura passada e presente. Então, aqui a gente vai pensar, por exemplo, quando você parodia um diálogo filosófico, quando parodia uma carta, parodiar gêneros. Então, você brinca com aquele gênero, não respeitando plenamente as regras daquele gênero, digamos assim. B. Paródia aos temas e ideias da literatura e da vida social contemporânea. Então, aí a coisa fica ainda mais ampla. Você às vezes parodiar até situações sociais, acontecimentos, temas como um todo, para parodiar o tema do adultério sem necessariamente tratar dele da mesma maneira que seria tratado na literatura de modo geral. E aí o significado C, paródia a textos definidos através de citações literais ou quase literais, geralmente em um contexto distinto daquele do qual a passagem em questão teria sido apropriada, que é geralmente o que a gente mais associa com paródia, como eu mencionei. Então, no próprio Papéis Avulsos, como a gente vai ver mais para frente, na Arca, ele está mais nesse terceiro significado de paródia, que é uma paródia da Bíblia. Então, é uma paródia de um texto definido, num contexto distinto do original. Então, é que nem eu trouxe aqui, paródia como na Arca, nesse sentido, O Segredo do Bonzo, que é um conto de papéis avulsos que se classifica, cujo subtítulo é também associa ele como capítulos inéditos de um livro chamado Peregrinações, do Fernão Mendes Pinto, então também iria nessa mesma linha. Mas também tem o Teoria do Medalhão, que é uma paródia de um diálogo, Uma Visita de Alcebiades, que é uma paródia de uma carta, A Sereníssima República, que eu nem trouxe aqui, mas que é uma paródia de uma conferência científica. Então, esse elemento da paródia aparece com muita força em Papéis Avulsos. Aparece também a ideia da imaginação e da fantasia, que é outra característica fundante da sátira menipéia. Então, você vai ter a própria Sereníssima República, uma conferência científica de um cônego sobre uma sociedade de aranhas. Nessa conferência, o cônego conta que ele começou a compreender a linguagem das aranhas, elas passaram a encarar como Deus, e a partir disso ele começou a observar como elas se organizavam politicamente. Então, vou combinar, isso é completamente parte de fantasia. Uma visita de Alcebiades, que a gente vai estudar mais adiante, na próxima aula.
um grego volta dos mortos para conversar com alguém do século XIX. Fantasia, de novo. Ou até de uma maneira mais sutil, o Machado inclui isso na obra. Então, o espelho, que eu mencionei ontem, em que a alma exterior, o conto da alma exterior, em que o Jacobino só se vê no espelho a partir do momento em que ele veste a farda de alferes. Aparece um elemento de fantasia de uma maneira mais sutil. Ou um conto como Dona Benedita, que eu também não trouxe aqui como exemplo, mas em que é uma mulher indecisa e que ela nunca consegue decidir entre diferentes posições, diferentes opções na vida dela. E no final, a veleidade, que seria essa ideia, um outro termo para essa indecisão, aparece para ela como uma figura, um espectro. Então também traz um leve toque de fantasia. O ponto de vista do alto, distanciado, que participa do texto e faz comentários irônicos. Isso é algo muito forte na obra do Machado como um todo, mas aparece em papéis avulsos a partir do momento em que você tem... Deixa eu ver se eu pegar algum conto... A Chinela Turca, para quem leu talvez tenha percebido isso, a gente vai ver mais para frente, mas às vezes o narrador aparece ali não só para apontar os sentimentos dos personagens, mas para fazer algum comentáriozinho sarcástico sobre a peça do Lopo Alves, por exemplo, ali no meio. Caráter não moralizante do texto, ou não moralizante no sentido que eu mencionei, de não ser uma moral única. Então você pega o... Nossa senhora, hoje tá complicada a garganta. Então, você pega na Arca, que nós vamos estudar na próxima aula. A ideia é criticar exatamente o que ali? Só a ganância desmedida ou a essência humana, que é voltar a vícios e corrupções que deveriam ter sido excluídas, deveriam ter sido extintas com a criação da Arca. Então, essa moral mais difusa, ou a própria Sereníssima República, em que as aranhas ficam tentando frequentemente criar novos sistemas eleitorais, nenhum deles funciona porque sempre alguma coisa é deturpada, alguma coisa é... Qual a moral? Não existe uma moral única para um texto assim. E a inversão da ordem natural das coisas, que eu acho que talvez até o Alienista seja um bom exemplo disso, né? Se a gente for pegar como o tempo inteiro, além de contos fantásticos, que também são inversão de ordem natural das coisas, mas se a gente pegar um conto um pouco mais pé no chão, como Alienista, a gente pega a ideia dessa questão de um psiquiatra que primeiro interna a cidade inteira num hospício, que já é uma inversão de uma ordem natural, mas depois ele libera a cidade para se internar teoricamente os virtuosos, os sãos, e no final ele se interna por se enxergar como o único louco. Então, mais uma vez, as coisas não seguem uma ordem natural, o esperado. Eita, que não tá indo. Aí foi demais. Ok. Mas olhar para por que a gente olha para papéis avulsos e tenta analisar as características que existem em comum entre todos esses textos ali publicados. Por causa dessa advertência aqui. O Machado tinha esse hábito de colocar advertências e prefácios e prólogos em diversas das suas obras, mas essa é uma das mais fortes. Na advertência de papéis avulsos, ele diz: esse título de papéis avulsos parece negar ao livro uma certa unidade. Faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros que acertaram de entrar na mesma hospedaria. São as pessoas de uma só família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. Então, ao longo do... O teclado não está querendo funcionar para trocar de slide.
Mas ao longo da carreira literária do Machado, antes de Papéis Avulsos, ele tem títulos mais agregadores, como Contos Fluminenses, Histórias da Meia-Noite, que nem aqui no último ponto desse slide. Mas depois disso, ele vai ter títulos mais dispersos ou até mesmo enganosos, então Papéis Avulsos. A impressão do título, de fato, é de que seriam textos aleatórios, que não tem nada em comum. Várias histórias, vai numa mesma linha, páginas recolhidas também. Ou histórias sem data, em que na própria advertência ele vai dizer: olha, apesar do título, apenas dois dos textos aqui reunidos não tem data de fato. Então ele vai para essa. Ele começa. É curioso esse movimento dele começar a adotar títulos cada vez menos agregadores, deixando talvez um pouco dessa interpretação para o leitor, a interpretação do porquê que esses textos estão reunidos. Então, o Ivan Teixeira, por exemplo, ele acredita que a unidade dos contos, o que faz deles uma família, pessoas de uma só família, não pode ser de conceito, precisa ser de conceito e não pode ser de ação, porque os contos tratam de temas muito diferentes, narrativas muito diferentes, então precisa haver algo na formulação deles que os una. E aí ele aponta que o gênero dos contos, no caso, essa ideia da sátira menipéia, seria justamente o elemento de coesão entre os textos. Então ele diz: se há textos que, sem o ser, podem passar por contos tradicionais, haverá também páginas que transcendem a forma usual do gênero. Então, é justamente essa ideia de que não só o conto seria o elemento de coesão, porque tem textos ali que não parecem contos, e tem textos que parecem, mas no final dão uma guinada. Mas também precisa ter alguma coisa a mais, e seria essa coisa sátira menipéia como um gênero maior, um gênero mais amplo até do que a ideia do conto. Aí eu trouxe aqui um breve resuminho do que é cada conto, para a gente pensar justamente tanto na questão da paródia quanto na mistura de gêneros, como algo que aparece em todos os contos. Então, Alienista. Alienista, mistura de gêneros e paródia, porque ele é Crônicas de Itaguaí. Ele é uma paródia de um documento histórico de uma cidade que não existe, mas ele se faz passar por um documento histórico. Teoria do Medalhão. Ele é um diálogo filosófico com o objetivo de parodiar o príncipe do Maquiavel. No final do conto, o pai de Jean Jean, além de ter desaconselhado o filho se aproximar da ironia, ele chega a mencionar com todas as letras que essa conversa vale uma leitura do príncipe. A Chinela Turca. A sátira do teatro e do melodrama, e partindo também para o elemento da fantasia na esfera onírica, quando ele passa ao sonho. A gente já vai chegar lá. Na Arca, um pastiche da Bíblia, paródia completa da Bíblia com elementos humorísticos. Dona Benedita, o subtítulo é um retrato. Ele seria teoricamente o conto mais convencional da obra, até que no final ele tem essa incursão pelo fantástico, quando ela enxerga a veleidade como um espectro. Segredo Bons, como eu mencionei ali atrás, ele é uma paródia de um livro chamado Peregrinações, que é um livro de viagens do Fernão Mendes Pinto. O Anel de Polícrates é um diálogo, uma paródia inversa do mito de Polícrates. Então, é o extremo oposto do que aconteceria no mito de Polícrates. O Empréstimo, o subtítulo original dele era Anedota Filosófica. Então, ele está parodiando, de certa forma, e misturando dois gêneros, a anedota e uma coisa meio mais filosófica, de novo, cômico e sério. A Sereníssima República, paródia de uma conferência científica, e ele define o texto também, nas notas finais de Papéis Avulsos, como um retrato do cenário eleitoral brasileiro. Então ele quer fazer, de novo, duas coisas com um texto só, e tentar brincar com o que é o sério cômico. O Espelho. O subtítulo é Esboço de uma nova teoria sobre a alma humana. Ou seja, ele vai além de... Ele tem uma pretensão razoável com o texto, uma paródia de algo muito sério.
Uma Visita de Alcebiades é uma paródia de uma carta e ainda tem um cunho fantástico. E, por fim, o último texto da obra, Verba Testamentária, tinha como subtítulo originalmente no jornal Caso Patológico dedicado à Escola de Medicina. Então, de novo aí, ele está parodiando o gênero, ele está dando um caráter científico para o texto, como um caso patológico, como se fosse de fato uma doença, algo muito sério. Na época da publicação do livro, lá em 1882, alguns críticos já enxergavam alguns desses elementos. Então, por exemplo, na Gazeta de Notícias e na Gazeta da Tarde, eles fazem um contraponto entre o humorismo e um lado filosófico, o humorismo triste, chamam o Machado de filósofo, os jornais, o Fluminense, a Revista Ilustrada, vão falar também dessa ideia do joco-sério, da mistura entre o sério e o cômico. O Gama Rosa, que foi o crítico que fez a crítica na Gazeta da Tarde, a crítica mais longa na época sobre papéis avulsos, ele diz: na opinião do ilustre pensador, sociedade é o que há de mais infame. Toda essa gente está contaminada pelo vício e pelo crime. Precisamos bem de uma pequena chuva de fogo purificadora da iniquidade. Mas, enquanto ela não vem, tisnemos com o pó cinzento do humor e marquem com o eletrólise do sarcasmo essas frontes torpes. Então ele vê, o Gama Rosa, nessa época, ele vê uma crítica social muito forte no livro, esse elemento sério, mas parece que ele vai também pela linha da tinta da galhofa e a pena da melancolia. Agora eu não sei se eu inverti. Pena da galhofa e tinta da melancolia, eu acho que eu inverti. Mas enfim, por essa ideia que até já vinha do Memórias Póstumas, de usar o triste e o cômico para fazer uma crítica social. E o livro tem uma força razoável já na década de 1880. Então, dentre as críticas da época, alguns dos elogios, por exemplo, distinto literato, estimável romancista, escritor eminente de reputação estabelecida. Machado não era pouca coisa já naquela época. As críticas do período também já enxergavam em papéis avulsos a continuação dessa segunda maneira iniciada por Memórias Póstumas. Isso não é algo que foi consolidado na crítica do século... Quer dizer, foi consolidado na crítica do século XX, mas que foi inaugurado já nas críticas a papéis avulsos. Aquela crítica que eu mencionei na aula passada, do Machado ao Primo Basílio, também reaparece aqui quando os resenhistas do papéis avulsos olham para essa nova maneira do Machado como um antimodelo daquilo que foi praticado pelo Essa. Então, ele viu o realismo do Essa, não gostou e resolveu fazer algo diferente. E aí eu trouxe também, só para mencionar, falando dessa importância do papéis avulsos naquela época, uma enquete publicada no jornal A Semana, que é um jornal que surgiu em 1885, dirigido pelo Valentim Magalhães. E nessa, eles decidiram, num dado momento, ali no meio do ano, fazer um chamado plebiscito literário, pedindo para que os assinantes, os leitores do jornal, escolhessem melhor romance, melhor livro de contos, melhor drama, melhor comédia. E o Machado aparece com 3 obras ao todo nesse plebiscito. Memórias Póstumas, como concorrente de melhor romance, que fica em segundo lugar e perde para o Guarani. E tanto Papéis Avulsos quanto Histórias Sem Data como concorrentes para melhor livro de contos. E Papéis Avulsos ganha. O segundo colocado é História Sem Data. Então, assim, os dois melhores livros de contos para o público da época são do Machado. Mas Papéis Avulsos ganha com uma margem razoável, se eu não me engano, o dobro de votos de História Sem Data. É um negócio, assim, muito interessante se observar. Quem publicou a primeira edição do Papéis Avulsos? Porque, afinal, eu sou de editoração,
eu tinha que olhar também para isso. Quem foi a editora responsável pelo Papéis Avulsos? E isso, curiosamente, se mostrou mais problemático do que eu imaginei que seria de início, porque em todos os registros a obra consta como publicada pela editora Lombaetz e Companhia. Mas alguns jornais da época agradecem ou elogiam o Garnier pela publicação. E aí eu fiquei, mas ué, por que as pessoas estão elogiando o Garnier se a obra foi publicada pelo Lombaetz? Eu comecei a tentar aventar hipóteses para isso. O Hollowell, Lawrence Hollowell, que é um dos grandes historiadores da história do livro no Brasil, ele argumenta que os Lombaetz, os irmãos belgas responsáveis pela Lombaetz Companhia, editaram de fato poucas obras. Eles tinham um grande prestígio como entre os intelectuais da época, não só porque eram responsáveis pela revista Estação, que foi uma revista de forte divulgação literária, mas também porque eles tinham uma livraria muito boa e porque eles tinham uma casa gráfica excelente. Então, eles faziam impressões muito boas. Então, essa foi uma das hipóteses que eu cheguei a pensar, que a ideia é justamente do Garnier ter editado a obra, mas ela ter sido impressa na Lombaetz. De qualquer forma, isso ainda ficaria um pouco estranho, porque em outras obras em que isso aconteceu, como é o caso de Quincas Borba, não há menção a Lombaetz, só há menção a Garnier, embora ela tenha sido impressa na tipografia da Lombaetz. Mas no Papéis Avulsos não há qualquer menção a Garnier. Ele tinha um grande vínculo com os irmãos belga. Ele passava muito tempo na livraria deles, publicou bastante na Estação. A peça que ele fez, Tu Só Tu por Amor, que ele escreveu para o Bicentenário da Morte. Foi no Bicentenário? Eu já esqueci quando que o Camões morreu. Mas que ele esqueceu para comemorar, nas comemorações da data de morte do Camões, foi de fato editada pelo Lombaetz. E é curioso também porque o projeto gráfico do Tu Só Tu por Amor e do Papéis Avulsos é bem diferente. O Papéis Avulsos está muito mais próximo de Quincas Borba, que foi editado pela Garnier. Mas não vai dar para ter certeza. O Xavier de Carvalho, quando ele escreve um texto para o Messager do Brasil, que é um jornal da colônia francesa no Brasil, ele tenta justamente, ele está fazendo uma resenha de Papéis Avulsos, ele tenta justamente ir nessa linha também, de acreditar que a obra foi só impressa pelos Lombaetz. Eu não vou tentar ler em francês, mas eu vou traduzir mais ou menos algumas das passagens aqui para vocês. Ele diz que dá felicitações ao editor, Sr. Garnier, ao qual as letras brasileiras são muito devedoras de serviços numerosos e excelentes. Aliás, se alguém souber francês mais do que eu, porque meu francês ainda está capengando. Estou aprendendo, mas ainda está capengando. Se alguém quiser corrigir, faça favor. Ele dá a entender que o Garnier compreendeu que o novo volume do Machado merecia uma execução tipográfica excelente. O livro é impresso na Lombaetz e não deixa nada a desejar e é digno em todos os pontos da reputação que os Lombaetz adquiriram ao longo do tempo. Então, ele também vai nessa linha de acreditar que os Lombaetz foram apenas responsáveis pela impressão da obra. Mas quem é o Garnier, então? O Garnier é um editor, ele é Baptiste Louis Garnier, nascido na França. Ele vem de uma família é uma família de agricultores, mas todos, quer dizer, os pais agricultores, mas ele e os irmãos todos decidiram trabalhar no ramo editorial. Os irmãos mais velhos. Só que os irmãos mais velhos permaneceram em Paris. Eles não são parisienses, mas eles foram para Paris e permaneceram lá, enquanto o Garnier acabou vindo para o Brasil depois. Ele é visto na história da literatura nacional como um dos grandes incentivadores da literatura brasileira, assim como Paula Brito. A diferença é que Paula Brito não teve o sucesso financeiro que o Garnier teve.
Ele foi, durante muito tempo, o editor exclusivo do Machado. Tanto que é ele que publica Crisálidas, primeiro livro de poemas do Machado, é ele que publica Contos Fluminenses, primeiro livro de contos, e ele que publica Ressurreição, primeiro romance. Só algum tempo depois disso, se eu não me engano, é que essa fidelidade é quebrada. Mas o Machado mantém uma relação de amizade com o Garnier muito forte ao longo da vida, até a morte do Garnier. Ele faz até ele escreve um texto sobre o Garnier no Páginas Recolhidas muito bonito, sobre o amigo recém-falecido. Então, a relação dele, tanto com o Garnier quanto com os Lombaetes, era muito boa. Enfim, falamos sobre papéis avulsos, agora finalmente eu vou chegar no ponto principal do curso, que são os 3 contos. Então, vamos começar pela Chinela Turca. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de lê-lo. Eu vou fazer uma análise intrínseca do conto primeiro, então olhar para o conto em si, sem pensar nos meios de publicação. Então eu vou olhar para a voz narrativa, para personagens, tempo e espaço. Depois eu vou olhar um pouquinho para o jornal à época e para o pseudônimo Manassés, para depois a gente pensar nesse jornal. E, por fim, a gente vai voltar para papéis avulsos só para olhar para ele dentro desse contexto. Então, para quem não leu, pequeno resumo da narrativa. Temos 2 personagens principais, o Duarte, o Bacharel Duarte, e o Major Lopo Alves. O Duarte está se preparando para ir a um baile, para encontrar sua amada, quando Lopo Alves bate em sua porta e quer ler um melodrama que ele recém escreveu para o Duarte. Ele quer que o Duarte avalie esse melodrama. E o Duarte não fica muito feliz com a ideia, não, porque ele acha que isso vai atrasá-lo. E, de fato, atrasa. Ele não consegue ir ao baile. Mas o Lopo Alves acha que vai ser rapidinho e que ele vai terminar logo e o Duarte vai poder ficar livre para poder ir ao baile. Acontece que que o Duarte acha a peça um porre, ele vai ficando irritado, ele adormece, ele tem um sonho, sonho pesadelo, fica ali no limiar entre sonho e pesadelo. E nesse sonho, a casa dele é invadida, ele é sequestrado, levado para um outro lugar, sob a acusação de ter roubado uma chinela turca. Quando ele chega a esse outro local, ele vê outra mulher muito parecida com a sua amada, e um vilão que diz a ele que não tem chinela turca nenhuma e que ele foi trazido ali para casar-se com essa moça, escrever um testamento em que ele deixa todos os seus bens para essa moça e depois cometer suicídio. Ele começa a ficar desesperado. O vilão até chega a dar a entender que se ele não cometer suicídio, ele vai morrer de qualquer jeito. E no último minuto do segundo tempo, um padre que estaria ali para fazer a sua extrema unção revela que ele não é padre, mas sim um ex-coronel do exército, e o ajuda a escapar. Quando ele volta para casa, ele percebe que ele nunca saiu de casa, que ele tinha adormecido. O major termina a leitura da peça, vai embora, e ele fica refletindo sobre o que acabara de acontecer. O final do conto é muito diferente no jornal e no livro, a gente já vai chegar lá. Mas uma coisa interessante é que a narração ela é em terceira pessoa, com um narrador onisciente bem intruso, mas a partir do momento em que a gente passa a acompanhar o sonho do Duarte, essa narração, o narrador passa a ser apenas observador. Ele não tem mais acesso a todos os conhecimentos da cena. E apenas ao conhecimento que o Duarte também tem acesso. Porque trata-se de um sonho e não tem como saber coisas de um sonho de antemão, porque sonhos são imprevisíveis. O tempo e o espaço também se alteram do momento em que o Duarte está acordado para o momento em que ele adormece. Eu trouxe aqui uma citação do narrador descrevendo a peça do Lopo Alves, porque eu acho que ela é importante para a gente olhar para esse conto depois dentro do jornal. Ele diz o seguinte: o mais eram os lances, os caracteres, as ficiales e até o estilo dos mais acabados tipos do romantismo desgrenhado.
Lopo Alves cuidava por obra uma invenção, quando não fazia mais do que alinhavar as suas reminiscências. Noutra ocasião, a obra seria um bom passatempo. Havia logo no primeiro quadro, atenção aqui, espécie de prólogo, uma criança roubada à família, um envenenamento, 2 embuçados, a ponta de um punhal e quantidade de adjetivos não menos afiados que o punhal. No segundo quadro, dava-se conta da morte de um dos embuçados, que devia ressuscitar no terceiro para ser preso no quinto e matar o tirano no sétimo. Além da morte aparente do embuçado, havia no segundo quadro o rapto da menina, já então moça de 17 anos, um monólogo que parecia durar igual prazo e o roubo de um testamento. Nesse trecho aqui, o narrador descreve com perfeição um melodrama cheio de exageros que eram típico do que seria representado no século XIX, daqueles que eu mencionei na aula passada que o Machado assim, abominava. Ele achava que era uma obra meio monstruosa. Novela mexicana do século XIX, exatamente. É tudo assim, bizarro aqui. Quer dizer, o personagem ele morre e ressuscita, aí você tem... Depois ele é responsável por matar o tirano, você tem o rapto da menina, é completamente louca. Aliás, ela é roubada da família 2 vezes, né? Porque uma criança roubada da família, e depois rapto da menina, já então moça de 17 anos. Essa menina nunca tem paz e tranquilidade na vida. Mas aqui a gente já nota algumas intromissões do narrador, por exemplo. Primeiro que ele vai... A onisciência dele aparece quando ele fala que ele cuidava por obra uma invenção, quando não fazia mais do que alinhavar as suas reminiscências. Então, basicamente, ele já está aqui demonstrando que ele tem mais conhecimento sobre o Lopo Alves do que o próprio Lopo Alves tem sobre si mesmo. Mas aí, por exemplo, a intrusão. Noutra ocasião, a obra seria um bom passatempo. Esse comentário é do narrador, não é do Duarte, não é do Lopo Alves, é do narrador. Ou aqui também, um monólogo que parecia durar igual prazo. Esse comentário também é do narrador, é um comentário bem irônico, porque ele está criticando, dizendo que esse monólogo é desnecessariamente longo. E ele vai fazer isso em outros momentos, a gente já vai chegar lá. Como eu mencionei, ele menciona os sentimentos mais profundos de Duarte e Lopo Alves. Eu mostrei ali no Lopo Alves, mas às vezes ele vai mencionar algumas coisas que o Duarte também está pensando enquanto o Lopo Alves faz a leitura. Ele diz aqui, inclui também seus próprios pontos de vista, como a leitura de um mau livro é capaz de produzir fenômenos ainda mais espantosos. Essa leitura de um mau livro é ele que está, o narrador que está comentando que trata-se de um mau livro, que isso pode fazer deixar uma pessoa louca. Porque ele comenta isso no momento em que o Duarte chega a cogitar, será que eu deveria matar esse homem, que eu não aguento mais isso aqui? Mas a partir do momento em que a gente entra no sonho, como eu disse, o conhecimento do narrador também se limita. Porque, afinal de contas, o sonho é uma produção da cabeça do Duarte e ele não vai ter como ter um conhecimento muito vasto daquilo. Porque tudo está acontecendo, as coisas vão se desenrolando à medida em que elas vão acontecendo. Não tem como prever, não tem como conhecer os pensamentos mais íntimos das personagens, porque elas não existem de fato, coisas assim. Então, nesse sentido, o tempo e o espaço também se alteram de um momento para o outro. Porque, por exemplo, o tempo psicológico e o físico são os que dominam o início do conto. O narrador ele comenta os acontecimentos assim, cronologicamente, o que está acontecendo, quantas horas passaram. Ele também comenta em termos psicológicos, por exemplo, quanto Duarte está achando que aquilo está durando muito mais do que de fato está, e para o Lopo Alves é o extremo oposto, ele está achando que está passando muito rápido, que está sendo rapidinho, que ele não está fazendo nada. E ele quase não descreve o espaço, a ambientação é diminuta, você tem pouquíssimas descrições da sala em que esses dois se encontram. Em contrapartida, quando ele entra no sonho, ele começa a descrever tudo mais detalhadamente. Então, em vez de usar tempo psicológico ou de resumir os acontecimentos em uma frase, ele começa a descrever em cenas os acontecimentos. Então,
detalhar o que acontece, descrever os espaços pelos quais o Duarte passa, porque ele também desconhece esses espaços. A relação de causalidade muda, porque não existe mais causa e consequência, o que, aliás, é mais parecido não só com os sonhos, como com a vida. Às vezes, na vida, não existe muita causa e consequência, parece que as coisas, às vezes, acontecem um pouco aleatoriamente. Mas numa obra literária, não. Na obra literária, as relações de causa e consequência costumam ser muito mais presentes. A gente não está falando aqui de obras literárias surrealistas que também vão seguir uma ideia de mais de sonho. Mas numa obra literária, especialmente do século XIX, a ideia de causa e consequência seria muito mais natural. E isso é natural na primeira parte do conto, mas desaparece quando você entra no sonho. Vamos combinar que um padre que do nada se revela que não é um padre, e que é um coronel que vai ajudá-lo a escapar, é completamente uma relação... É um deus ex machina no meio do sonho do Duarte. No final, Deus ex machina, se caso alguém não conheça, a ideia do final que cai do céu. Que eu não sei se todo mundo conhece essa expressão. E os personagens? Duarte, ele é o personagem esférico do conto. Que ele é capaz de surpreender, porque ele tem um pouco mais de nuances, ele é capaz de surpreender o leitor, especialmente na versão publicada no livro. Por que especialmente na versão publicada no livro? Porque a conclusão do conto no livro é: ninfa, doce amiga, fantasia inquieta e fértil, tu me salvaste de uma ruim peça com o sonho original. Substituíste-me o tédio por um pesadelo. Foi um bom negócio. Um bom negócio e uma grave lição. Provaste-me que muitas vezes o melhor drama está no espectador e não no palco. Por que isso o torna histérico? Porque ele está, de certa forma, surpreendendo o leitor aqui à medida em que ele enxerga esse sonho como original, sendo que o sonho, de certa forma, não é tão distante do melodrama do Lopo Alves. E ele faz porque ele percebe justamente essa mensagem no final do conto, que o melhor drama está no espectador e não no palco. Então ele é um personagem com mais nuances. Já o Lopo Alves, independente da versão, é um personagem plano, caricato. Ele não percebe o quanto ele está incomodando a própria ideia dele querer escrever esse melodrama, porque ele assistiu um melodrama na semana anterior e ficou empolgado, é uma coisa meio caricata, meio plana. E os personagens do sonho, então, não nem se fala. Ou elas são descaradamente planas, como o vilão do sonho, que é uma coisa quase de Disney, é um vilão meio bem maniqueísta, uma caricatura de vilão. Ou elas simulam uma esfericidade, que é o caso do padre que não é padre. Teoricamente, poderia haver uma história muito mais profunda e esférica por trás disso, mas não há, porque é um sonho, e é um sonho numa sátira de melodrama. E o jornal? Porque eu falei aqui que ele é um personagem de cunho esférico no livro. Mais no livro do que no jornal. Então, vamos. O que tem no jornal? E qual é a diferença do conto no jornal? Então, a gente vai começar agora a olhar para o jornal e para o final desse conto no jornal. O jornal à época é um jornal efêmero. Ele teve só 4 números. Ele era publicado quinzenalmente. Então, ele saiu em 15 de novembro de 75. 1 de dezembro, 18 de dezembro e 1 de janeiro de 76, que foi quando ele interrompeu atividades. Ele foi idealizado pelo Joaquim Nabuco, que foi um grande amigo do Machado e que era um intelectual de visões mais liberais. Então, quando a Folha trazia comentários de política, eles tinham cunhos mais liberais. Esse jornal ele foi inspirado quando o Nabuco viajou para a França e entrou em contato com uma folha chamada La Vie Parisienne, que era uma ideia das duas folhas, tanto da francesa quanto da brasileira, de abordar temas variados, pegassem desde literatura até ciência, com um público intelectual e mais letrado. Uma das principais diferenças entre o La Vie Parisienne e o jornal à época é que o jornal francês tinha muitas ilustrações, ele era recheado de ilustrações. O jornal à época, talvez até por questões de orçamento, não era. Ele tinha uma capa ilustrada e depois era só texto corrido, 16 páginas de texto corrido. O jornal brasileiro ele trazia
textos literários, dois do Machado, um na primeira edição, que é a Chinela Turca, um na segunda, chamado Sainete. Alguns políticos, artigos de opinião, por exemplo, o Joaquim Nabuco geralmente ficava responsável por alguns deles. Tinha alguma espécie de coluna social com comentários sobre a vida da cidade, especialmente a do Rio de Janeiro, e todos eram assinados, todos os textos, indistintamente do jornal, eram assinados por pseudônimos. Então, por exemplo, o Machado escolhe Manassés. Tem um dos colunistas escolhe Swift, outro Giroflá. Tem um outro que escolhe Pierrot. O Joaquim Nabuco, ao assinar os seus artigos mais de opinião, ele escolhe 2 pseudônimos, Todo Mundo e Ninguém. Mas o jornal dura só 4 números, e o Joaquim Nabuco, ao mandar uma carta para o Salvador Mendonça, ele justifica dessa seguinte forma: como deve saber, fundamos um jornal. À época, infelizmente, não é para este país, e só pensamos em desfiar o que fiamos e em fazê-lo morrer de um modo decente. É toda essa ideia de que não é... Ele parece que não quer assumir uma espécie de culpa, né? O jornal que não é para o país. O brasileiro não é suficientemente intelectualizado para ler o jornal à época. Mas, assim, para não me alongar muito sobre o jornal à época, eu trouxe aqui 3 citações de colunistas do jornal sobre que comentam o teatro do período. Olha, já vou avisar de antemão. Eu vou ler as 3 com vocês. Quando chegar nas 2 finais, que são do Swift, elas são bem problemáticas, bem preconceituosas. Eu sei, mas eu já vou explicar porque eu elas trouxe. Giroflá diz o seguinte: ando eu à procura da sociedade fluminense nos teatros. Também aí não a encontro, e dessa vez acho-lhe razão. Não são todos que podem apreciar o teatro nacional. Já é muito que nos façamos representar nele pelo Conservatório Dramático. Então, aqui ele está comentando que não há interesse na sociedade fluminense em relação aos teatros e que o Teatro Nacional também não ajuda, digamos assim. Já é muito que eles consigam representar alguma coisa do Teatro Nacional no Conservatório Dramático. Então, essa situação já vem para demonstrar que havia uma razoável importância do teatro. O teatro era um elemento que aparecia com frequência nesse jornal, no jornal época. Agora vem as do Swift. O Pedro II está ainda... O Pedro II era um teatro da época. Pedro II está ainda hoje cheio desses festões de flores do carnaval, que dão-lhe um ar de teatro da roça. É preciso tirar todos esses ornatos africanos do imperial teatro de uma capital como a nossa. Extremamente racista, sem dúvida, mas, de novo, ela traz um pouco de como o teatro era um elemento que aparecia com relativa frequência nesse jornal e que provocava descontentamento desses colunistas. Tanto que o Swift publica essa crítica numa seção chamada Teatros e Concertos, que é também onde ele publica a próxima, Teatros e Concertos, que também é problemática. Como se quer ter arte dramática quando os próprios empresários são atores? Outra observação é que ao teatro quer se atrair não a sociedade, mas os caixeiros. Espetáculos às 4 horas da tarde, oferecidos à ilustre caixa caixeiral. Eis ao que estamos reduzidos. De novo, bem preconceituosa, elitista, mas demonstra que a preocupação com o teatro com essa função de dialogar com o público, não com o público como um todo, né? Mas essa função do teatro, essa função artística do teatro era algo que aparecia no jornal com relativa frequência. Diego, eu não faço ideia de quem assinava como Swift. A maioria dos pseudônimos desse jornal, ninguém consegue descobrir de quem são. Até onde eu sei, acho que só o Machado e o Nabuco que foram identificados. Mas, enfim.
como eu disse, embora elas tenham as opiniões sejam mais racistas e elitistas, essa visão negativa do teatro nacional é algo que perpassa as diferentes edições da Folha. E isso aparece também até no final do conto original, o final original do conto, o final de A Chinela Turca, quando publicado na época, porque poucas coisas mudam ao longo do conto como um todo, mas o final é bem diferente. A conclusão do narrador é a seguinte: livre do pesadelo, Duarte despediu-se do major, jurando a si próprio nunca mais assistir à leitura de melodramas, sejam ou não obras de major. É a moralidade do conto. Então, no jornal, o conto acaba tendo um final muito mais fechado e muito mais direcionado. Ele está direcionando o leitor a evitar melodramas. Ele está levando. A conclusão do Duarte deveria ser a mesma que o leitor deveria, ao qual o leitor deveria chegar no final do texto. Não assista melodramas. Melodramas são ruins. Então, no livro, por isso que no livro o Duarte é um personagem mais esférico, porque isso fica mais nuançado. No jornal, não. No jornal é bem definitivo. E para encerrar, falando sobre a importância do jornal a importância do teatro no jornal à época, numa sessão chamada Biblioteca da Época, em que se faziam resenhas de livros recém-publicados, comenta-se um livro do Alfred de Musset, que era o principal autor dos provérbios dramáticos que eu mencionei na aula passada, e que era um autor que o Machado muito admirava e que foi quem ele usou como principal fonte para depois fazer os próprios provérbios dramáticos. Os comentários de vocês sobre o Swift estão ótimos. Mas agora, e o pseudônimo Manassés, que ele usou para assinar a Chinela Turca? Em primeiro lugar, ao contrário dos outros dois, Manassés é o único pseudônimo que não é exclusivo desse jornal. Porque o Victor de Paula, que é o pseudônimo que assina uma Visita Alcebiades, é exclusivo do Jornal das Famílias. E o Eleazar, que assina na Arca, é exclusivo do Cruzeiro. Manassés não. Manassés aparece também em outro jornal, a Ilustração Brasileira, para assinar a série de crônicas, que é uma das séries de crônicas mais famosas do Machado, aliás, História de 15 Dias, que depois passa a ser História de 30 Dias, quando o jornal deixa de ser quinzenal e vira mensal. É um pseudônimo bíblico, né? A Chinela Turca é o primeiro texto assinado com esse pseudônimo. O Pierrot, que é um dos pseudônimos da época também, passa a fazer parte da equipe da Ilustração Brasileira. E em hebraico, Manassés significaria o que faz esquecer ou votado ao esquecimento. Como o Machado só assinou 2 textos no jornal à época com esse pseudônimo, e ainda era o início do pseudônimo, são os 2 primeiros textos publicados por Manassés, é um pouco difícil distinguir o porquê dele em específico. Primeiro que é óbvio que o jornal parece que exigia que todos os colunistas assinassem com pseudônimo. Mas alguns estudiosos especulam que o objetivo de assinar como Manassés seria evitar uma briga no Joaquim Nabuco com José de Alencar, que estavam naquele momento assim, numa rusga. E aí, se a gente pegar aqui o significado votado ao esquecimento, é como se ele quisesse ficar ali na surdina do jornal, porque ele era muito amigo dos dois. Aliás, ele era muito amigo do Joaquim Nabuco, e ele era quase como um aprendiz, ele enxergava o José de Alencar como um mestre. Então, ele não queria irritar o José de Alencar ao participar do Jornal do Nabuco. Então, usar esse pseudônimo para escrever ali na surdina, para ficar ali quietinho, mas poder colaborar com o Nabuco. Então, não dá para garantir, até porque, como eu disse, são só 2 textos fictícios publicados pelo Manassés, que inclusive não tem qualquer semelhança entre eles, pelo menos que eu tenha conseguido identificar, Chinela Turca e o Sainete. Então pode ser que até né, nesse sentido, os pseudônimos na época tenha tido um caráter mais circunstancial,
não necessariamente ligado à mensagem que os contos queriam passar. Mas quando ele passa a publicar na Ilustração Brasileira, na História de 15 Dias, o pseudônimo Manassés adquire todo um outro sentido. Porque a revista tinha um ideal de passar uma imagem do Brasil meio glorioso, um Brasil vistoso para o público letrado e de elite que assinasse o jornal. Então, a Manassés talvez viesse um pouco nesse sentido. A Silvia Maria Azevedo ela até comenta: é um homem de vasta cultura que conhece tanto a Bíblia quanto a mitologia greco-latina, que assina essa série de crônicas. Então, o Manassés ele entra até nessa linha de aparecer como alguém que vai assinar uma série de crônicas, que também é um homem de vasta cultura, que também se encaixa nesse público culto e elegante. A coluna é lida por uma elite. E aí o Leonardo Afonso de Miranda Pereira também vai nessa linha, e ele diz: Machado deliberadamente ornava sua narração com um caráter imemorial, ligado ao início mitológico dos tempos, ao incluir esse pseudônimo bíblico, né? A partir de tal referência ancestral, que colocava o narrador como testemunha viva de toda a história que pudesse ser contada naqueles artigos quinzenais, atribuía à narração folhos de autoridade. Reforçava com isso o sentido da ironia presente no título da série. Então, ele também vai argumentar, mais ou menos no mesmo sentido da Silvia no slide passado, ele vai argumentar que a escolha desse pseudônimo é justamente para dar uma referência ancestral bíblica para essa série de crônicas, de alguém que foi testemunha da história como um todo e que agora escreve essa história de 15 dias. Então, o sentido até fica meio irônico, história de 15 dias, mas é o Manassés, que é um pseudônimo bíblico, que foi testemunha da história como um todo. E ele faz essas brincadeiras ao longo da série de crônicas como um todo. Então, ele compara o historiador de quinzena ou o cronista com o Tito Livio, que é um dos grandes historiadores da antiguidade. Ele usa uma citação de Tartufo, do Molière, para falar de acontecimentos cotidianos do Rio de Janeiro. Ele usa um trecho do Êxodo para falar de uma praga, não sei se é de gafanhotos que invadiu o Rio de Janeiro. Né? Se for de gafanhotos, qualquer semelhança com meu Deus do céu. Mas, quando vem de gafanhoto atual. Mas ele usa um trecho do Êxodo para falar de uma infestação no Rio de Janeiro. Então, ele sempre fica fazendo essa brincadeira de trazer elementos de uma cultura ocidental elevada e misturá-los com elementos cotidianos de uma história de 15 dias, de uma crônica quinzenal. Essa característica, como eu mencionei, da contraposição entre alto e baixo, vai aparecer com muita força depois de Memórias Póstumas. Essas crônicas, História de 15 Dias, elas são publicadas entre 76 e 78. Então, ele já estava cozinhando algumas coisas aqui, dá para perceber. Porque esse pseudônimo acaba sendo precursor de traços que depois iam aparecer com cada vez mais intensidade. Outro detalhe curioso desse pseudônimo é que ele fazia comentários políticos com o uso dele. Então, por exemplo, ele vai fazer a defesa da lei do ventre livre. Quando ele trabalhou no Ministério da Agricultura, durante um tempo, ele foi um dos responsáveis por fiscalizar o cumprimento da lei do ventre livre. E aí ele usa essa série de crônicas para descer a lenha em fazendeiros que tentam justificar o descumprimento, por exemplo. Isso também é muito legal de acompanhar. O jeito como ele vai fazendo algumas... Ou ironicamente, por exemplo, elogiar um colega que teria dado alforria para uma escrava já muito senhora. Ele vai fazendo essas brincadeiras, como se o colega tivesse perdido algo, mas você percebe no tom do texto que ele claramente está dizendo que o colega fez isso só para ser tratado como: nossa, olha que boa ação que esse colega fez. Em novembro de 77, Manassés comenta, para fazer uma relação com a época, ele comenta 3 peças brasileiras de maneira positiva. Ele fica até surpreso que tenham 3 peças
boas em cartaz, em exibição. Então, isso também é uma associação lá com a época e o Manassés da época. Mas é curioso porque quando ele envia uma cópia dos Papéis Avulsos para o Nabucco, pouco depois da primeira edição, ele diz que o A Chinela Turca seria o único texto do livro que ele não tinha escrito já de início pensando num livro. Que todos os outros, até Uma Visita de Alcebiades, que a gente vai ver que ele muda muito, ele muda horrores Uma Visita de Alcebiades, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Mas até Uma Visita de Alcebiades teria sido pensado com um livro em mente. E a Chinela Turca não. Mas ainda assim, ele acaba olhando para esse conto e trazendo ele de volta. E eu acredito que, em parte, tem a ver, não necessariamente com o Manassés em si, mas com essas características que já foram aparecendo no Manassés, especialmente na História de 15 Dias, de já ir apresentando alguns traços da obra dele a partir de Memórias Póstumas, essa contraposição de alto e baixo, o jocossério, a paródia. São coisas que ele ia trabalhar ostensivamente a partir de Memórias Póstumas e que ele parece já notar, não só no Manassés da História de 15 Dias, mas quando ele volta para esse texto, fala, olha, aqui já tinha coisa. Então, para finalizar, eu trouxe um resumão do quais os sentidos que esse conto teria em cada um dos meios em que ele foi publicado. Então, no jornal, como eu disse, o parágrafo final, mas que aconselho o leitor a afastar-se dos melodramas, tem um significado mais fechado, que é mais adaptado ao meio que criticava muito o teatro nacional e essas monstruosidades e tudo mais. Então, o sentido final do conto no jornal ele tem essa linha mais fechadinha, mais redondinha. Redondinha é um termo errado, mas é um mais quadradinho, melhor. Mais quadradinho. Justamente porque ele é circunscrito pela opinião dos outros colunistas. Então, é uma mensagem bem clara contra o melodrama. Não assistam melodramas. Melodramas não são obras dignas. E justamente porque esse final é mais fechado, o papel do leitor na construção do texto é bem menor. O leitor participa bem menos da construção da narrativa quando a gente olha para esse conto no jornal. E algo que é muito reforçado lá no livro depois. Então, no jornal, o conto tem uma função educativa. Mas, ao mesmo tempo, à medida que ele usa o pseudônimo Manassés para se esconder do Alencar, supostamente, nessa hipótese, e que ele já está apresentando alguns traços que depois viriam com muito mais força a partir de Memórias Póstumas, parece que ele vai estar, de certa forma, se afastando de uma prosa mais conservadora do Alencar. Já no livro, primeiro que o final tem um sentido mais aberto, porque a recriminação do melodrama é um pouco mais sutil e ele bota um peso muito maior no papel do leitor. E nisso ele se aproxima até com o conto Segredo do Bonzo. Nesse conto Segredo do Bonzo, esse bonzo, que seria um sábio de uma cultura asiática, teoricamente, ao longo do conto, chama-se Palmada, e ele afirma que é mais importante que algo exista na opinião do que na realidade. É um conto muito curioso, aliás, que tem muito de fantasia também, em que um dos discípulos do Pomada convenceria uma cidade inteira de que eles precisavam ter o nariz cortado mas que eles teriam um nariz metafísico. É um negócio assim muito surreal esse conto. E ele faz esse convencimento das pessoas dessa história do nariz a partir dessa fala do Pomada de que é mais importante que algo exista na opinião do que na realidade. Então as pessoas realmente acreditam que elas têm um nariz metafísico. E essa ideia de algo que exista na opinião do que na realidade já aparece quando você pensa que o Duarte diz lá que o espetáculo mais importante está no leitor, no espectador. Então é mais importante que o espectador tenha gostado do texto do que o texto seja bom de fato. Justamente por isso os leitores são os maiores responsáveis pela compreensão de um escrito. O teatro também reaparece em diversos momentos no Papéis Avulsos, agora não como assunto, como aqui no caso do Chinela Turca, em que ele aparece, que ele é ele faz parte do conteúdo, mas
mas especialmente como forma. Então, você vai ter teoria do medalhão, que é um diálogo, então, e que poderia ser interpretado, porque ele não tem intermédio de um narrador, ele só fala uma conversa entre o Jean e o seu pai. O Anel de Polícrates, que vai na mesma linha, inclusive ele tem uma indicação A, e aí a fala do A, Z, a fala do Z, A fala do A. É mais ainda, tem uma cara muito mais teatral ainda. E até na Arca, que a gente vai ver na próxima aula, que fleta um pouco com o modo dramático, à medida em que o narrador aparece, às vezes, só para indicar de quem é a fala. Então, o teatro, de modo geral, ele trouxe influências razoáveis para o Machado ao longo da carreira como um todo, especialmente que Shakespeare, né? Shakespeare é um ponto de inspiração eterna para o Machado. Mas no Papéis Avulsos ele aparece não só no Destino Turca, como ele aparece também na Teoria do Medalhão e no Léo de Polícrates, especialmente. Bom, a aula é mais ou menos isso. Aqui tem as referências bibliográficas que eu até já mandei para vocês, por e-mail. E agora é com vocês, se vocês quiserem tirar dúvidas, se vocês quiserem fazer perguntas, o que for, estou disponível. Como se descobrem verdadeiros nomes dos pseudônimos? Então, Ana, é muito complicado garantir, às vezes, nomes de pseudônimos. Certeza, você nunca vai. Alguns dá para ter certeza, mas tem outros que você sempre vai ficar na dúvida. Eu vou falar até um pouco disso na próxima aula, quando a gente for trabalhar os pseudônimos do Jornal das Famílias. Alguns você pode confirmar, às vezes, se o autor publica um texto, por exemplo, a gente vai falar do Jornal das Famílias, mas o autor publica aquele mesmo conto num livro. Aí você fala, bom, se Uma Visita dos Alcebiades foi publicado no Jornal das Famílias e depois no Papéis Avulsos, então só pode ser que Vitor de Paula fosse um pseudônimo do Machado. Outros são confirmados pelos próprios autores ou pelos intelectuais da época que dão algumas pistas em outros jornais, às vezes isso acontece. Mas certeza, em alguns casos, é impossível de ter. Repito, sim, posso escrever aqui também. Os contos de amanhã são Uma Visita de Alcebiades, que é o primeiro que eu vou abordar na aula, e Na Arca. O Visita de Alcebiades tem uma versão muito diferente no jornal. Se alguém tiver interesse de procurar, tem na Hemeroteca Nacional a versão original. Eu não sei se tem em algum outro lugar também, se você jogar no Google, sei lá, Uma Visita de Alcebiades, Jornal das Famílias, se tem como achar, mais fácil. Na Hemeroteca, para quem não conhece, é um site em que você tem o acervo dos jornais do Brasil. Aí você pode ter acesso a muitos jornais brasileiros do século XIX, para pesquisa é excelente. E aí você vai... isso, da Biblioteca Nacional, Mauro. E aí você pode prover a versão do Jornal das Famílias lá, mas não precisa ler a versão do Jornal das Famílias quem não quiser, porque eu vou, de qualquer forma, trazer o resuminho das duas versões aqui. Obrigada por enviar o site, Anderson. É esse site mesmo. Sim, eu acho que só você... se vocês quiserem, quem quiser que eu passe a versão do jornal, eu acho que eu transcrevi. Se vocês quiserem, eu posso até passar por um arquivo à parte. Acho que eu transcrevi a versão do jornal para incluir na minha dissertação. Aí eu posso passar um arquivo à parte para vocês por e-mail com a versão do jornal, que é bem diferente da versão do livro. Dos três, é a mais diferente. Mais dúvidas? Bom, eu vou mandar para vocês, então, para todos, a versão transcrita no Word.
Obrigada, Alan. Vocês podem perguntar, fazer comentários, o que vocês quiserem, viu? Oi, boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria dizer que as duas aulas foram ótimas, eu gostei bastante. Que bom, E eu obrigada. queria fazer uma pergunta sobre essa questão, esse final mais aberto do conto Chinela Turca. Esse tema da participação ativa do leitor na construção da obra é algo mais recorrente da obra do Machado, do meio literário da época? Qual que era a relação com esse tema? Não sei se... Eu não sei se do meio literário da época como um todo, no Machado, isso é muito forte, sem dúvida. Ele vai trazer bastante essa ideia de colocar o leitor como um objeto, como um ator na construção do significado de um texto. Tanto que é por isso que ele até é um dos motivos pelos quais ele sempre está conversando com o leitor nas obras. Quer dizer, a gente sempre se depara em algum momento com algum trecho do Machado falando, até no papel, no Memórias Póstumas, ele é muito agressivo com o leitor, né? Falando que se você não gostar, se não gostar, dá-te um piparote a Deus. Eu não lembro da frase exata, mas está por aí. Ou em dizer que a culpa do livro ser enfadonho és tu, leitor. Isso é muito forte na obra dele. Eu não sei se, de modo geral, no século XIX, eu também não tenho um conhecimento tão vasto de outras obras do século XIX para poder te dizer com toda clareza se isso é algo que aparece nas obras do século XIX de modo geral. Mas no Machado é com certeza muito bom. Muito importante. Malu, que bom que você está levando a pauta das minhas aulas para o colega que é professor de literatura e não gosta do Machado. Aliás, não sei como. Mas tudo bem. Que bom que vocês estão achando didático. Ana, ela ainda não está disponível. Eu estou para depositar. Estou conversando com o meu orientador quando é que a gente vai conseguir depositar. Até por causa da pandemia está tudo muito mais complicado, né? Mas eu estou para depositar e depois defender. Tô quase lá. Ela já está pronta, só falta depositar e defender. Você viu a publicação? Mauro perguntou: você viu a publicação da coletânea do João César dos Contos Quase Esquecidos? Ele abre a edição com um estudo ótimo sobre essa citação da Chinela Turca relacionada ao Henrique V do Shakespeare. Oi, Mauro, eu não vi, não. Eu vou procurar depois, que eu não conhecia eu não conheço esse texto. Interessante, vou procurar depois. Obrigada pela recomendação. Aline, Luísa, até sua aula está cheia de dúvidas se a cena do sequestro da Chinela Turca era sonho. Isso é comum nos leitores ou foi uma leitora desatenta? Não, eu acho que não foi uma leitora desatenta exatamente. Eu acho que porque a, a menção dele ao Duarte acordar, ela é muito sutil, né? Ela é bem no finalzinho então fica bem sutil ali. Então pode escapar uma primeira leitura. Aliás, quando você vai estudar um texto mais a fundo, você tem que ficar lendo, relendo e trelendo até cansar, você não aguenta mais o texto de tanto que você lê. Então, às vezes, isso não quer dizer que é uma leitura desatenta. Às vezes, as coisas escapam numa primeira leitura, é natural. Mas, sim, a menção que ele faz, que o Duarte acordou, ela é bem sutil, mas é, de fato, tudo um sonho. Professora, não sei se você disse, eu perdi, mas qual foi o ano que ele publicou Chinela Turca? Oi, Lorena, foi em 1875. Foi na primeira edição do jornal A Época, em 14 de novembro de 1875. Então, Leonardo, a diferença não está só naquela última frase, mas ela tá. É a diferença principal. Vou fazer um negócio aqui que eu não sei se eu poderia. Talvez vocês levem um susto com o número de páginas. Deixa eu achar aqui.
Era só um pouquinho. Na minha dissertação, eu fiz uma colação das diferenças entre o conto. Aí eu tô querendo achar aqui para mostrar para vocês as diferenças principais. Porque pouca coisa muda. O que mais muda é o final. A diferença mais importante é, sem dúvida, o final. Ah, tá. Não. Oh, meu Deus. Minha dissertação é um pouquinho longa, gente. Então, tenham paciência aqui comigo. Achei. Eu fiz 5 páginas de colação entre a diferença. Peraí. Vou apresentar aqui para vocês. Ó, já estão vendo a tela. Se vocês forem olhar aqui, tem algumas diferenças, mas são acabava o bacharel Duarte de compor. Veja o bacharel Duarte, acabava de compor. Ou aqui, em vez de teso correto imperturbável, ele troca só para teso correto. Quando criado, ele anunciou a visita e anunciavam-lhe a visita. Por isso que eu falei, tem diferenças, mas elas são bem mais sutis ao longo do resto do texto. Às vezes tem parágrafos que ele corta, que antes ele não cortava, que era um parágrafo só, ou então parágrafos que ele junta, que eram cortados. Mas ó, o principal é o final mesmo, que se você observar aqui, é a diferença mais gritante, mais longa mesmo. Deixa eu ver. Então, Maria, sim, isso acontece de fato. Eu não sei se. A gente vai falar do Jornal das Famílias bem mais amanhã, porque Uma Visita de Sabias foi publicado no Jornal das Famílias. Eu não sei se quer dizer, eu acho que no caso da época isso não é uma questão, porque eu acho que era um público mais amplo, mas isso acontece, por exemplo, muito no próprio Estação, onde ele publica O Alienista, Dona Benedita, Kim Borba, que também é um jornal com foco no público feminino. Então, sim. E ele valoriza muito as leitoras, isso é algo para ele muito forte, muito importante. Então, isso acontece em outros jornais também, sim. A Patrícia eu ainda não defendi, que nem eu falei, eu tô isso aqui de defender. Estou só esperando o meu orientador dar o ok. Então eu ainda não posso divulgar, porque não vai adiantar eu te divulgar o título, porque você não vai encontrar ainda. Ai, que legal, Bia. Que bom que vocês estão gostando. Eu fico muito feliz mesmo que vocês estejam gostando. Obrigada, Letícia. Também espero. Obrigada, Diego. Até amanhã. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar. Obrigada, Patrícia. Então, Gabriela, isso é realmente algo curioso, porque a Letras esquece um pouco, né, o lado da editoração, de olhar para o livro, olhar para o jornal, olhar para onde foi publicado. Eu fiz um ano só de letras, depois que eu terminei a editoração, eu fiz o ciclo básico da Letras na USP, e como eu passei no mestrado, aí eu acabei trancando a Letras para fazer o mestrado. Mas eu notei isso é realmente algo muito. A Letras foca muito mais no texto em si, né? E por mais que seja, obviamente, extremamente interessante, às vezes é bom olhar também para o meio de publicação. Isso é algo que falta na Letras. Ai, gente, obrigada. Espero mesmo que a defesa seja boa assim. Obrigada mesmo. Eu adoro os elogios que vocês fazem, eu fico muito feliz. Ai, Alan, obrigada.
Que bom que vocês estão gostando. Eu vou mandar para vocês também o que eu prometi. Eu prometi aí a transcrição. Ai, gente. Vocês me deixam toda boba com esses comentários. Obrigada mesmo. Quem sabe um dia eu viro professora e aí vocês poderiam fazer uma matéria optativa comigo, ou como ouvintes. Só um outro comentário é que em relação à pergunta que eu tinha feito, eu perguntei muito porque esse tema me lembrou um pouco do Borges, sobretudo no conto do Pierre Menard. E um pouco da estratégia argumentativa que o Machado vai usar na Arca, na versão jornal, né? Que ele faz todo Sim. aquele recurso, lembra também um pouco. Eu não sei se existe algum paralelo mais profundo que pode ser traçado entre os dois. Não sei se você sabe, se você conseguiria fazer essa relação. Também, eu conheço pouco da obra do Borges para fazer um pleno paralelo entre as duas coisas. Mas sim, esse conto do Pierre Menard, você está até adiantando, me adiantando, porque amanhã eu vou falar dessa introdução do Arca no jornal. Mas sim, essa ideia de você estar reescrevendo uma obra ou traduzindo uma obra, eu acho que, eu não sei, porque o Borges é bem posterior ao Machado, né? E como a literatura brasileira tem pouca penetração lá fora, é difícil dizer até que ponto. Mas eu acho que dá para. Eu acho que isso é um tema comum na literatura, né? Voltar a essa ideia de como um contexto e um leitor podem alterar bastante o sentido de uma obra e aquilo que o leitor interpreta e coisas assim. Esse conto do Borges é muito bom, é muito divertido. Não sei se eu respondi sua dúvida ou se eu só divaguei aqui. Ah, não, sim, respondeu sim. Muito obrigado. Mas, inclusive, uma coisa eu fiquei em dúvida se ele já teria lido, porque tem uma versão dos Sertões, que eu esqueci qual que é o círculo do círculo do livro, que tem uma apresentação do Borges, uma apresentação não, na verdade é uma citação do Borges sobre o Euclides da Cunha, sobre os Sertões. Eu não sei se ele chegou a ler Machado, mas enfim, só devagando também. É interessante. Eu também, muito, eu não sei, é muito difícil saber quem que chegou a ler Machado lá fora, né? Bem que eu queria ter essa noção. A gente sabe de muito pouca gente que teve contato com o Machado lá fora. Sempre que alguém fala, pessoas que leram Machado, sempre alguém vai mencionar o Woody Allen, que tem o Memórias Póstumas como um dos livros favoritos. Mas fala um pouco de escritores que leram Machado, né? Claro que falam, mas por algum motivo não é tanto quanto às vezes falar do Woody Allen, por exemplo, não sei porquê. Olha só, o Rafael, dois Rafaéis. O Rafael aqui deu uma ótima recomendação para falar de um livro sobre Machado e Borges em conjunto. Interessante, depois vou procurar. Se tiverem mais dúvidas, mais comentários. Bom, se ninguém quiser dizer mais nada, se quiserem podem falar ainda, mas se não quiserem,
eu agradeço de novo pela presença e por vocês estarem gostando, fico muito feliz. E aí a gente se vê amanhã. Quem quiser mandar dúvida por e-mail também pode. Mas muito obrigada por todos os elogios. Só uma última coisa. Claro. O que é que você acha da leitura do Machado a partir da perspectiva do terror? Eu estava assistindo outro dia o colóquio de 180 anos do Machado. E na mesa de encerramento teve uma fala do Lannister de Oliveira, que ele trabalha a partir dessa perspectiva da relação do Machado com o terror, muito a partir da ironia e de um recurso à dissolução do fantástico nos contos dele, como a gente viu na Arca, inclusive. Eu acho que, é claro que não dá para fazer isso em relação a todos os textos do Machado, mas eu acho que em alguns textos sim, dá para a gente olhar para a obra do Machado a partir do viés do terror. Até um dos textos que é publicado também pelo pseudônimo Vitor de Paula, que a gente vai ver amanhã, que é o pseudônimo de uma visita de Alcebiades, chamado Um Esqueleto. Eu não sei se vocês já leram esse texto. Ele vai muito pela linha quase de um gótico, de um terror. E aí ele brinca no final, na linha da ironia, ele brinca falando: não, tudo que eu contei aqui é mentira, viu? Não é nada verdade. Eu só contei para entreter vocês. Então, é um terror no estilo meio machadiano, né? Um terror de brincadeira. Ele não vai para um terror numa linha do Poe. Ele sempre coloca uma dose de humor na narrativa. Patrícia, eu já deixei, eu não sei se vocês estão conseguindo, eu botei para compartilhar com vocês o vídeo uma pasta do Drive com os conteúdos das aulas. Eu não sei se já ficou disponível para vocês. Tem gente que está me pedindo para compartilhar, eu estou permitindo, para acessar, eu estou permitindo. Eu não sei se todo mundo está conseguindo acessar. Qualquer coisa eu mando o link da pasta também no grupo. Mas a primeira aula já está disponível nessa pasta do Drive. Geralmente, o Google Meet demora um pouco para processar a gravação. A de ontem ficou pronta ontem à noite. Eu acho que a de hoje também deve ficar por aí. Aí eu já coloco no Drive assim que fica pronta. Então, se alguém tiver tendo dificuldade de acessar, avisa que eu vou aproveitar e mando o link da pasta no Drive também a partir como é que é o nome? Nesse e-mail junto com a transcrição. Tá certo? Esses vídeos têm um prazo de validade? Não que eu saiba. Não faço a menor. Eu vou passar também, depois que o curso terminar, eu vou passar para o pessoal da Secretaria de Cultura e Extensão. E aí acho que não vai ter, porque eles vão colocar provavelmente num diretório deles, aí acho que definitivamente não vai ter prazo de validade, mas eu não faço a menor ideia. Não tenho noção dessa parte técnica. Gabriela, sim, pode-se dizer que talvez seja um tipo de paródia de terror, sim. Talvez seja uma observação interessante, de fato. Até amanhã.